Meus irmãos, que a graça e a paz do Senhor Jesus esteja com cada um de vocês. Estamos mais uma vez reunidos para juntos estarmos adorando ao Senhor nosso Deus. Estaremos transmitindo agora mais uma vez o estudo da Palavra de Deus ao coração dos irmãos. Tenho certeza que o Espírito de Deus vai estar falando ao coração de cada um de vocês. Eu louvo a Deus pela vida dos irmãos, das irmãs que estão conosco nessa noite. Tenho certeza que coisas maravilhosas Deus tem preparado para os amados irmãos. Eu convido vocês a estarmos em oração nesse instante, para estarmos compartilhando da grandeza do nosso Deus. Vamos estar orando ao Senhor, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, pedindo a Ele que venha se revelar nessa noite através da sua santa palavra. Amém, queridos? Amado Deus, em nome de Jesus, quero te agradecer por estarmos mais uma vez reunidos na Tua presença. Que Teu Espírito Santo nessa noite venha falar conosco, que o Teu nome venha ser glorificado, meu Deus, em nossa vida. Nós Te glorificamos, Pai, por estarmos aqui reunidos em oração, para nós estarmos também aprendendo a Tua santa palavra nessa noite. Que o Senhor venha falar o coração dos irmãos, que o Senhor venha se manifestar na vida de cada um, meu Deus. Muito obrigado, porque estamos com o intuito, meu Senhor, de transmitir Tua palavra, de podermos compartilhar das bênçãos que temos recebido lá do alto dos céus, com os irmãos, Pai, que estão conosco através do Facebook. Muito obrigado por compartilhar neste momento com cada um, meu Deus. Eu entrego a minha vida em Tuas mãos, me coloco à Tua disposição, para que o Senhor venha me usar como um vaso, como um canal de bênção, para juntos estarmos recebendo dos céus a Tua santa palavra e o Teu nome sendo glorificado em nossa vida. Muito obrigado, meu Deus, é a oração que fazemos em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu quero louvar a Deus com o hino da nossa harpa cristã, juntamente com os irmãos, um hino muito conhecido, é o hino de número 193, para a honra e glória do nome do Senhor. Se tu, minha alma, a Deus suplicas e não recebes, confiando fica em suas promessas, que são muito ricas e infalíveis para te valer. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Ele intercede por ti, minha alma, espera nele com fé e calma. Jesus de todos teus males salva e te abençoa dos altos céus. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera, porque bem cedo Jesus irá. Terás em breve as dores findas no dia alegre da sua vinda. Se Cristo tarda, espera ainda mais um pouquinho e o verás. Porque te abates, ó minha alma, e te comoves, perdendo a calma. Não tenhas medo, em Deus espera,
porque bem cedo Jesus irá. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, quando nós podemos estar entoando louvores ao nosso Deus, nós sentimos a presença do Senhor em nossa vida, porque está escrito nas Escrituras Sagradas que Deus habita no meio dos louvores. Então nessa noite eu quero estar compartilhando com vocês da palavra de Deus que se encontra no Evangelho de Lucas, capítulo 1. Louvado seja o nome do Senhor. Lucas, capítulo 1. Nós vamos estar lendo o versículo de número 5 em diante, nessa noite, amém? Então você que está com sua Bíblia, você pode acompanhar comigo nessa noite a leitura da palavra de Deus. Lucas, capítulo 1, versículo de número 5, que vai nos dizer o seguinte, a santa palavra do nosso Deus. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, e cuja mulher era das filhas de Arão. O nome dela era Isabel, e eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril e ambos eram avançados em idade. Amém, queridos? Louvado seja o nome do Senhor. Eu quero, nessa noite, estar compartilhando com vocês da grandeza que é o nosso Deus. Nós vemos aqui nesse texto que nós lemos a narrativa de Lucas a respeito desse homem que estava vivendo nos dias do rei Herodes. Era Zacarias, ele era da ordem de Abias e tinha uma esposa que era das filhas de Arão, chamada Isabel. Era um casal de homens e mulheres, um casal de pessoas que haviam se unido no matrimônio e que agora, devido à idade avançada, eles não tinham filhos. Durante um período muito longo, eles oraram a Deus pedindo descendência, pedindo filhos. E diante do estado daquela mulher que era estéril, eles não podiam ter filhos. E nós vamos observar que eles oraram, pediram a Deus, suplicaram o favor de Deus, e parece que a resposta nunca chegou. Nunca chegou a resposta, porque os anos se passaram, eles envelheceram, e estava em uma situação que eles desistiram da oração que havia feito, desistiram de pedir a Deus. Eles não adianta não, pedimos, Deus não respondeu, é porque não foi da vontade de Deus. Talvez, meu querido irmão, que está conosco nessa noite, a irmã Sueli, irmão Anderson, a irmã Jaqueline, a irmã Iranete, a irmã Silvina, os irmãos que estão nos acompanhando através do Facebook, sabem que tem hora que a gente pede algo para Deus e não obtemos a resposta de imediato. E quando nós percebemos que a resposta não chega, passam dias, meses e às vezes até anos, a gente começa a desanimar, a desistir. A gente até para de orar, para de pedir, porque ficamos frustrados, achamos que Deus não queria dar para nós, não era vontade de Deus. E a gente percebe que é uma falha que nós caímos nela, porque Deus sempre quer nos dar o que pedimos. Agora existe um tempo certo para todas as coisas que se faz debaixo dos céus. Diz o sábio Salomão
em Eclesiastes capítulo 3, nós vamos perceber que o tempo estava cumprido, irmãos. Israel, como nação, como povo escolhido de Deus, haviam se afastado de Deus. Deus levou eles para o exílio babilônico e depois trouxe de volta para a terra prometida depois de 70 anos. E Deus foi levantando homens para reedificar a cidade, reedificar o templo. E nós vamos perceber que esse rei chamado Herodes, foi ele que reedificou o templo de Salomão, que foi uma das maravilhas do seu reinado, foi a edificação do templo. Foi mais de 40 anos que ele gastou para construir aquele templo. E agora voltou a oferecer esse sacrifício a Deus. E o povo estava atento. O povo estava glorificando a Deus, porque eles tinham agora um local de adoração, um local que se invocava a Deus. E os judeus sempre se orgulhou de ter Jerusalém como lugar do templo. É tanto que havia uma dissensão entre judeus e samaritanos, porque os samaritanos diziam que no monte é que tinha que adorar a Deus. Já os judeus diziam, não, é em Jerusalém, no templo, o lugar de adoração. E isso causou um conflito entre eles. Eles deixaram de ter comunhão uns com os outros. Viviam em intriga, em contenda por causa disto. E nós vamos observar, queridos, que dentro do santuário, do templo, existia o ministério sacerdotal, que Deus havia estipulado, dando a Arão esse direito de ser aquele que iria comandar a ordem sacerdotal. E aqui nós percebemos que Zacarias, como homem de Deus, como homem temente a Deus, nós vemos aqui no versículo 6, que diz assim: eram ambos justos perante Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Veja bem, tanto Zacarias como sua esposa eram homem e mulher comprometidos com Deus. Eles procuravam viver de uma forma justa, de uma forma irrepreensível. Eles se colocavam à disposição de Deus para fazer a sua vontade. Eles tinham prazer em andar na presença do Senhor. Amém, queridos? E é isso que Deus quer. Pessoas que andam na sua presença, pessoas que invocam a sua presença, que o adoram, que o servem, sem esperar receber nada em troca. Então aquele casal, eles oraram, como eu disse, muitos anos, pedindo a Deus. Só que chegou um ponto que eles desvaneceram. É normal a gente desvanecer diante de não obter respostas. Mas eles não deixaram de servir a Deus. Eles não deixaram de adorar o Senhor. Eles não deixaram de andar em verdade, em praticar justiça. E eu quero que você entenda nessa noite, meu querido irmão, minha querida irmã, que a gente não pode abandonar nossa fé. Nós não podemos deixar de servir a Deus. Precisamos continuar a viver uma vida irrepreensível perante o Senhor. Está escrito nos Salmos: os olhos do Senhor estão sobre a terra, procurando aqueles que andam no caminho reto, aqueles que andam em verdade. Os olhos do Senhor estão contemplando os bons e os maus. Mas quanto ao justo, ao que procura andar no caminho reto, o Senhor diz: este me servirá. Então veja, meu querido irmão, minha querida irmã, que Deus está procurando pessoas para servi-lo, para andar na presença dEle. Oh, louvado seja o nome do Senhor. Ele é maravilhoso, Ele nos dá essa oportunidade. Ele deu a esse casal, Zacarias e Isabel. Eram justos, vivendo irrepreensivelmente em todos os mandamentos e preceitos de Deus. Então, amados, eles procuravam viver uma vida correta,
eles obedeciam os mandamentos, eles viviam uma vida de obediência a Deus. Veja bem, esse me servirá, diz o Senhor, e eles estavam servindo ao Senhor. Então chegou um momento que, quando você está servindo a Deus, Deus exige de você algo. E o que é que Deus quer que nós façamos? Que venhamos cultuá-lo, irmãos, adorá-lo, louvá-lo, engrandecê-lo, bendizer o nome do Senhor. É isso que Deus quer, independente do local, da situação, da adversidade que a gente encontre. Deus quer que a gente sirva a Ele através do louvor, cânticos espirituais, através da adoração, de orações feitas. Cada um de nós, amados, Deus nos criou com a capacidade de sermos verdadeiros adoradores. E quando você tem essa capacidade de ser um verdadeiro adorador, meu irmão, minha irmã, a coisa muda. Porque Deus não nos fez máquinas, robôs. Não. Deus nos deu o direito de fazer a escolha. E a escolha que Deus quer que a gente faça é de andar na sua presença, é de agradá-lo na forma de vivermos. E é por isso que Jesus veio ao mundo, para que nós pudéssemos agora nos relacionar com Deus, pudéssemos escolher servir a Deus. E à medida que você vai servindo a Deus, Deus vai se revelando, Deus vai operando na sua vida e na minha vida. Então Zacarias chegou a hora, no versículo 8 diz assim, e aconteceu que, exercendo ele o sacerdócio diante de Deus, na ordem da sua turma, segundo o costume sacerdotal, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o incenso. Está vendo? Coube a ele, segundo a sua ordem, entrar na presença de Deus, entrar diante do Senhor. Veja que a gente não pode entrar diante do Senhor de qualquer maneira. Não, nós precisamos entrar na presença de Deus segundo a nossa ordem dada por quem? Pelo Senhor. Aleluia. É por isso, querido e amado irmão, que as pessoas, por não entenderem, não compreenderem que tem que entrar na presença de Deus, e ele não pode entrar na presença de Deus de mãos vazias, não. Tem que haver algo que possamos oferecer para o Senhor. Veja que aqui o sacerdote, segundo o costume sacerdotal, aleluia, coube-lhe em sorte entrar no templo do Senhor para oferecer o que? O incenso. Nós vamos ver que lá em Apocalipse diz que diante do altar do Senhor está o incenso, e o incenso são as orações dos santos. E o sacerdote entrava na presença de Deus para interceder pelas pessoas. Ele oferecia primeiro um sacrifício e depois entrava no templo. Então aqui o sacerdote entrou para oferecer um incenso ao Senhor. E quando você entende isso, que você está oferecendo ao Senhor um sacrifício de louvor, de gratidão, a coisa muda, a coisa fica diferente. Por quê? Porque você é aceitável na presença de Deus, você é justo. Veja bem, você é justo, você anda irrepreensível e você está andando perante o Senhor e perante os homens. Veja, Cristo Jesus veio ao mundo para nos justificar na presença de Deus, para nos tornar justo. Então o apóstolo Paulo diz que justificados por Deus temos paz com Ele. E uma vez que nós passamos a ter paz com Deus, nós passamos a usufruir de quê? De comunhão, de intimidade. Por quê? Porque Cristo, Ele é a nossa paz. Está escrito na palavra do Senhor. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, entenda que esse homem, quando ele entrou lá diante do altar do Senhor, isso, veja bem, ainda era a antiga aliança, mas o homem podia entrar na presença de Deus, aleluia. Estava vivendo o tempo da lei,
estava vivendo o tempo que o Espírito Santo não tinha sido derramado ainda. Era um tempo, querido, em que as pessoas precisavam de alguém estar ministrando por elas, perante o Senhor. Só que agora, querido, hoje, na nova aliança, que nós recebemos do Senhor Jesus, aleluia, todo homem, toda mulher, ele pode entrar na presença de Deus. Só que ele vai entrar, querido, não é de qualquer maneira, não é de qualquer forma, é através do sacrifício que Jesus realizou na cruz do Calvário. Veja que estava sendo preparado o caminho, aleluia, estava sendo preparado para nós, aleluia, a forma como nós iríamos nos apresentar diante do Senhor. Então o sacerdote aqui, ele vai, e quando ele chega lá dentro, queridos, aleluia, no versículo de número 10, diz o seguinte, e toda a multidão do povo estava fora, orando a hora do incenso. Enquanto o sacerdote estava lá dentro, na presença de Deus, aleluia, o povo estava cá fora, também orando, também aguardando, aleluia, para que Deus ouvisse a oração, porque tinha um representante lá dentro do templo, lá dentro da presença de Deus, no altar do incenso, estava lá o sacerdote oferecendo aquele sacrifício, e o povo do lado de fora em oração. Veja que coisa maravilhosa era. E ali o povo estava naquela expectativa de que Deus ouvisse o seu clamor, de que Deus atendesse as necessidades que eles tinham. E aí nós vamos observar, querido, que diz aqui, no versículo 11: então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso. Veja bem, meu querido, enquanto o sacerdote entrava lá para oferecer o incenso, agora o povo estava do lado de fora, também orando, aguardando a manifestação. E aí nós vamos perceber o que? Deste propósito aqui, que Deus, ele se agradou da forma como eles estavam fazendo, da forma como eles estavam oferecendo ao Senhor o sacrifício. Veja que nós temos que ser aceitáveis na presença de Deus, não podemos estar de qualquer maneira, não. Deus está presente, querido, Deus está olhando para mim e para você, e Ele espera que eu e você façamos algo. E qual é o algo? Andar em verdade e em justiça. Amém? E à medida que você vai andando em verdade e em justiça, a presença dele vai sendo manifestada. Agora Deus envia um anjo, ele está do lado direito do altar, aleluia, quer dizer, da forma correta, aonde Deus manifesta a sua glória, aonde Deus vem se revelar, aleluia. Então bendito seja o nosso Deus, que nos dá a oportunidade de engrandecer o seu nome, aleluia. Eu fico feliz, irmãos, de poder estar aqui com você, na presença de Deus, falando da palavra de Deus, sabendo que Ele está presente aqui, aleluia, conosco, eu aqui no templo, no santuário, no lugar de adoração, e você aí na sua casa. Só que aqui é um local que foi separado, mas a igreja verdadeira somos nós, somos membros individuais, e quando nos ajuntamos, formamos o corpo de Cristo. Então nós temos um local onde nos reunimos para estarmos em comunhão, mas a igreja verdadeira de Cristo é nós, queridos. Isso é fato, você sabe disso, porque o Senhor Jesus disse que ia edificar a sua igreja, e as portas do inferno não iam prevalecer sobre ela. Então lá na antiga aliança, o homem tinha que entrar no santuário e o povo ficava de fora. Por que o povo ficava de fora? Porque ainda não estava tirada a parede de separação. O santuário estava dividido no meio, tinha um véu que separava os dois. Tinha um lugar chamado Santo e um lugar chamado Santo dos Santos, onde estava a Arca da Aliança. E aquela Arca da Aliança,
queridos, que representava, nela continha as tábuas da lei, a vara de Arão, e tinha um pouco de maná que eles tinham colocado dentro da arca. Só que hoje, querido, na nova aliança, quando Jesus morreu na cruz, o véu do templo foi partido no meio, de alto a baixo. E o Senhor Jesus, o Cristo, ele entrou no próprio céu, ele ressurreto entrou no céu. Porque Cristo ressuscitou com um corpo de carne, querido. Jesus não ressuscitou em espírito, não. Ele ressuscitou com um corpo de carne. Ele se apresentou aos discípulos. O discípulo dizia, achava que era um fantasma que estava vendo, que era um espírito que estava vendo. Jesus diz, olha, o espírito não tem carne e ossos como vocês veem que eu tenho. Toque em mim, me dê algo para comer. Jesus disse isso para os discípulos. Então, quando ele ressurgiu dos mortos e se apresentou perante os discípulos, durante 40 dias esteve com eles, instruindo eles, orientando eles. Depois ele subiu para o céu. Então, ao entrar no céu, a Escritura nos diz que ele assentou à direita de Deus, ou à destra de Deus. Veja, querido irmão, querida irmã, como a presença de Deus, ela é maravilhosa. Entenda isso. Então Jesus entrou no céu. Então eu e você temos agora a oportunidade de nos dirigir a Deus, aleluia, em qualquer lugar, querido, seja no templo, uns diz as quatro paredes, seja no seu quarto, seja na sua casa, seja no seu local de trabalho, aonde você estiver, seja num monte, seja numa caverna, seja num vale, seja num poço, aonde você estiver, você pode orar a Deus. Por quê? Porque você está entrando no santuário de Deus, no santo dos santos, onde Cristo está sentado à destra de Deus, e lá Ele intercede por nós, queridos, aleluia. Lá Ele clama ao Pai por nós, como nosso advogado, além de nos justificar, nos tornar justos na presença de Deus, além de nos reconciliar com Deus, fazer de nós novas criaturas. Agora, queridos, Ele entra no céu e lá está aguardando, aleluia, está esperando o momento de receber a ordem para vir buscar os seus escolhidos. Mas enquanto isso não acontece, nós vamos aqui fazendo a obra do Senhor, servindo ao Senhor no nosso espírito, mas também com o nosso entendimento, com a nossa alma, mas também com o nosso corpo. Com o corpo nós louvamos a Deus. E é por isso que Paulo, escrevendo aos Tessalonicenses, no capítulo 5, e no versículo 23, ele diz: e todo o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados irrepreensíveis para a vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Então nós temos que estarmos santificados, temos que estar irrepreensíveis. Por quê? Porque Cristo está presente, Cristo está em nós, queridos, Ele está no nosso meio, aleluia. Então veja que a presença do Senhor, ela é maravilhosa. Então Zacarias estava lá agora, ele está contemplando o anjo à direita do altar do incenso. E por que ele está contemplando o anjo? É porque durante muito tempo ele pediu a Deus um filho, durante muito tempo ele clamou, ele e a sua esposa, ele era justo e irrepreensível, e agora cabe a ele a oportunidade de vir diante do altar do Senhor. Aleluia, oh glória. Veja que ele vem agora perante o Senhor, e olha o que diz aqui o versículo de número 11, aleluia. Então um anjo do Senhor lhe apareceu, posto em pé à direita do altar do incenso, e Zacarias vendo-o, turbou-se e caiu tremor sobre ele. Caiu temor sobre ele. Por que caiu temor sobre ele? Porque era uma experiência que ele nunca tinha tido. Ele nunca tinha visto um anjo do Senhor.
como muitos não conseguem contemplar, não conseguem ver, aleluia, a glória de Deus sobre a sua vida. E agora um anjo é enviado para trazer uma mensagem para Zacarias. Ele ficou com um grande temor. Mas olha aqui o que diz o versículo 13: mas o anjo lhe disse: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. Isabel, tua mulher, dará à luz um filho, e lhe porás o nome de João. Está vendo, querido? O anjo veio trazer a resposta da oração que Zacarias e Isabel tinham feito. Como eu disse no princípio da nossa palavra nessa noite, muitas vezes a gente está cansado de pedir as coisas em oração e não ter resposta. E aí nós ficamos, Deus não quer me responder, não é a vontade de Deus, eu vou parar de orar. Não, querido, não desista, não pare de orar, continue pedindo ao Senhor, perseverando, aleluia, na oração. Não é murmurando, querido, não, mas é glorificando a Deus. Pastor, mas Deus não vai cansar de eu tanto pedir? Está escrito em Mateus capítulo 7, versículo 7: quem pede, recebe, a quem bate, se abre, e quem procura, acha. Então, quando você bate na porta dos céus, saiba, queridos, aleluia, que os céus estão com a porta aberta para você. Cristo entrou no céu, no Santo dos Santos, e agora nós temos acesso através do sangue da viva e eterna aliança, o sangue de Jesus Cristo. E agora estamos, aleluia, no nome de Jesus, orando, pedindo, suplicando. Só que tem um porém, queridos. Tiago escreveu na sua carta, no capítulo 4, ele diz que nós pedimos e não recebemos, porque pedimos mal, para gastar com os nossos próprios deleites. Então tem hora que a gente até pede as coisas para Deus, mas pede de forma errada, equivocada. E Deus não quer que você peça de forma errada, Deus quer que você peça da forma correta. E você fala assim: mas pastor, mas como é que é a forma correta? É quando você pede glorificando a Deus, é quando você pede crendo, acreditando que vai receber. Pastor, mas e se demorar 10 anos? Não interessa quanto tempo vai demorar. O que interessa é que Deus vai responder. O que interessa é que Deus vai te dar. Se você crer, você vai receber. Se você pedir com fé, não duvidando no seu coração, querido, você recebe. Porque essa oração de Zacarias pedindo filho, querido, estava dentro do plano de Deus, estava dentro do projeto de Deus. Havia profecias a respeito, aleluia, de Zacarias e sua família, de Zacarias e seu filho. E quando, querido, você não entende, não conhece o que Deus reservou para a sua vida, você tem que viver pela fé mesmo. Quando Deus chamou Abraão, lá em Ur dos Caldeus, e disse: Abraão, sai da tua terra, do meio da tua parentela, para a terra que eu vou te mostrar. Veja bem, Deus ainda ia mostrar a terra para Abraão, e ele saiu pela fé, sem saber para onde ia, sem direção, errante. E Deus foi guiando ele passo a passo. Deus foi conduzindo ele, foi orientando ele como fazer. E em cada lugar que Abraão chegava, querido, ele levantava um altar para ali oferecer sacrifícios a Deus. Abraão não tinha uma Bíblia, não tinha um sacerdote, não tinha um ministro para ministrar para ele. Ele aprendeu a ouvir a voz de Deus e se relacionar com Deus. É por isso que ele se tornou o nosso pai da fé. Por quê? Porque ele aprendeu com Deus, ele se relacionou com Deus, ele viveu na presença de Deus. E é isso que Deus quer
de cada homem, de cada ser humano, que você e eu possamos aprender a servir a Deus, não como os homens dizem. É claro que existe um modelo que a gente pode seguir, mas a experiência ela é pessoal, ela é individual, porque muitos se tornam sábios e sábios de si mesmo, e querem inculcar na mente das pessoas que tem que ser daquele jeito, senão não serve. Eu quero dizer para você, querido, querida, o meu jeito e o seu jeito não é o jeito de Deus. O meu pensamento e o seu pensamento não é o pensamento de Deus. O meu caminho e o seu caminho não é o caminho de Deus. Eu tenho que me enquadrar, eu tenho que me adequar à vontade de Deus. Você está entendendo o que eu estou dizendo nessa noite? Veja só, eu e você temos que nos enquadrar dentro da vontade de Deus, e a vontade de Deus é que Cristo venha aparecer na minha e na sua vida, é que Cristo venha ser revelado em nós, e através de nós, é isto. Porque, queridos, os homens estão buscando glória para si, vaidosos, cheios de iniquidade, de vaidades, de coisas que não levam a nada, e acham que estão servindo a Deus, e não, eles querem glória de homens, e é por isso que estão buscando tesouros terrenos. Nós temos que buscar a glória de Deus, temos que almejar o céu de glória, temos que nos preparar, querido, para deixarmos esse mundo. Nós somos peregrinos e estrangeiros na terra. Ou você não entendeu isso ainda? Então há um céu de glória aguardando os escolhidos de Deus. Foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou. Ele subiu ao céu e disse que ia voltar para buscar os seus escolhidos. Ele não veio buscar o mundo não, porque ele nos tirou do mundo, era do Pai, e o Pai deu para ele, deu para Jesus. Você e eu agora somos propriedade particular e peculiar do Senhor Jesus. Eu não pertenço mais a mim mesmo, você não pertence mais a você mesmo, você agora é propriedade do Senhor Jesus. Ou você não entendeu isso ainda? Enquanto você não entender, você vai ficar aí, sempre caindo nas mesmas falhas, nos mesmos erros, nos mesmos enganos, sempre sendo levado por vento de doutrinas, e de doutrinas que não levam você a uma vida verdadeira na presença de Deus. Não estou aqui desprezando a doutrina das Escrituras, não é isso. O que eu quero dizer é que colocam, querido, costumes e vontades humanas acima dos mandamentos de Deus. E o mandamento de Deus é vida eterna, e essa vida está em Cristo. Sem Cristo não há vida. Ele declarou, ele falou várias vezes para os discípulos que era necessário que ele morresse, que ele fosse crucificado, mas que ao terceiro dia ele haveria de ressuscitar. Amém, querido? E ele ressuscitou, conforme ele falou. Ele subiu para o céu, enviou seu Espírito para habitar em mim e você. Ele está aqui em nós, no nosso meio. Você pode sentir a presença do Espírito Santo na sua vida agora? Você pode sentir a presença de Deus? Você pode sentir a glória do Senhor na sua vida agora? A mão dele está estendida sobre a sua vida, querido. Mão de poder, mão que cura, que liberta, que transforma, que dá vida eterna. Porque Jesus disse: as palavras que eu vos tenho dito são espírito e vida. Você tem vida em você, querido, e essa vida está na pessoa bendita do Senhor Jesus Cristo. Entenda essas verdades. Zacarias recebeu agora a presença do anjo do Senhor na sua vida. O anjo veio com ele, veio até ele, e diz: a tua oração foi ouvida, tua mulher vai ter um filho, o nome dele vai ser João. Oh glória! O versículo de número 14 diz assim: e terás prazer e alegria, e muitos se alegrarão no seu nascimento, porque será grande diante do Senhor, e não beberá vinho, e nem bebida forte,
e será cheio do Espírito Santo já desde o ventre de sua mãe, e converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor seu Deus, e irá adiante dele no espírito e virtude de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos e os rebeldes à prudência dos justos, com o fim de preparar ao Senhor um povo bem disposto. Está vendo, querido? Estava se cumprindo aqui, na vida de Zacarias, a mensagem de Deus que o anjo traz para falar a respeito do precursor do Messias, daquele que ia preparar o caminho, aleluia, para que as pessoas pudessem receber a glória de Deus na sua vida. Nós temos que preparar o nosso coração para receber a glória de Deus. Jesus disse nas bem-aventuranças, ele disse: bem-aventurados os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Veja bem, os puros de coração, querido. Não adianta estar com o coração sujo, contaminado e querer contemplar a glória de Deus. Não tem como, querido. Você está cheio de imundícia dentro de você, querer que Deus te receba. Não. Você tem que se arrepender dos seus pecados. Você tem que abrir o seu coração para Deus e reconhecer que você transgrediu as leis de Deus, os mandamentos de Deus, porque Cristo já te deu perdão quando morreu na cruz. Mas você precisa ir a Cristo. Você precisa se tornar uma pessoa justa, deixando que Cristo te justifique. Eu volto a repetir. E aí, quando você for justificado, aí você vai desfrutar da paz e da comunhão com o Senhor. Aí agora você vai começar a andar, dar os passos da fé. E os passos da fé, querido, aleluia, tem que ser observado. Não adianta você querer pular etapas da vida espiritual, não. Você tem que seguir o ensinamento de Jesus, o ensinamento dos santos apóstolos, o ensinamento da igreja do Senhor, porque cada um de nós podemos orar a Deus, cada um de nós podemos pedir as coisas para Deus, mas quanto à justificação, isso é Deus quem faz, querido, porque ninguém pode se salvar a si mesmo. É para isso que o Salvador veio ao mundo, foi para nos salvar, para nos redimir. Então, se existe um Salvador, tem que existir os salvos. E eu e você, querido, somos o fruto do Salvador, porque a salvação é dada pela fé, é a graça de Deus por meio da fé, diz o apóstolo Paulo. E isso não vem de vós, é dom de Deus, ou seja, é Deus quem te dá a salvação, mas ela é feita o quê? Através da graça revelada na pessoa de Jesus por meio da fé. Veja que o escritor diz que sem fé, o escritor aos Hebreus diz que sem fé é impossível agradar a Deus, porque os que se aproximam de Deus têm que crer que Ele existe e que é galardoador daqueles que o buscam. Amém? Zacarias recebe a mensagem do anjo, e aí nós vamos perceber o quê? Que Zacarias não conseguiu acreditar no anjo, não conseguiu crer nas palavras que o anjo dizia. Por quê? Porque ele tinha orado e não tinha acontecido nada. Sua esposa estéril e eles agora velhos. Ele orou para o recurso humano. E quando, querido, nós olhamos para o recurso humano, sabe o que acontece? A gente olha para nossas limitações e fraquezas e não conseguimos contemplar a glória do Senhor que está diante de nós. Então, nessa noite, pare de olhar para o homem, olhe para Jesus. Pare de olhar para as pessoas, aleluia, olhe para Jesus e seu exemplo de obediência.
de santidade. Paulo dizia assim, ó: sede meus imitadores como eu sou de Cristo. Está vendo? Tem que imitar Paulo. Veja bem que não é imitar Paulo, é imitar Cristo. Porque quando Paulo dizia sede meus imitadores como eu sou de Cristo, quer dizer, façam do jeito que Cristo me ensinou, façam do jeito que Cristo me orientou. Eu estou procurando fazer a minha parte, e vocês, como meus discípulos, meus seguidores, que eu orientei vocês, então vocês também vão agora poder estar agradando a Cristo da forma que eu agrado. Porque Paulo, querido, é apenas um homem, ele não podia salvar ninguém, ele apenas estava transmitindo a mensagem de salvação. É isso. E Paulo, que se tornou um ministro de Cristo, por quê? Porque Cristo o escolheu e o chamou. Mas não foi só Paulo que pregou a mensagem do Evangelho, a mensagem da salvação, a mensagem da fé. Os outros 12 apóstolos, bem como aqueles 500 que ficaram, que viram Jesus subir, também pregaram o Evangelho. Todos contribuíram para o crescimento do Evangelho de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E chegou até nós, queridos, nos alcançou. É bem verdade que durante os anos, os homens tentaram mudar a mensagem do Evangelho e começaram a introduzir heresias, doutrinas de homens, que levou o homem até a idolatria. Isso em nome da fé, o culto dos anjos, a oração aos mortos, a intercessão pelos mortos, foi introduzido na Idade Média. Por quê? Porque o paganismo veio e entrou dentro da igreja, que através dos anos foi perdendo a sua identidade. Mas quando veio a reforma, na Idade Média, as pessoas começaram a se voltar para Deus e a aplicar as suas vidas na leitura das Escrituras. Porque até então as pessoas perderam o contato com as Escrituras e ficaram quase igual na época do juiz, cada um fazia conforme era correto aos seus olhos. Mas a Escritura Sagrada nos diz que Deus agora colocou as leis não em uma tábua de lei ou de pedra, não. Deus agora colocou em nós os seus mandamentos na tábua do nosso coração. Aleluia. Então as leis de Deus estão plantadas, gravadas na tábua do seu coração. A tua consciência diz se você está certo ou errado. Aleluia. E João vai explicar a respeito. Se a nossa consciência não nos acusa, maior é Deus. Amém? Então entenda essas verdades. Veja, meu querido irmão, minha querida irmã, que está me acompanhando nessa noite, nessa palavra. O anjo fala para Zacarias o seguinte, versículo 18: então disse então Zacarias ao anjo: como saberei isso? Pois eu já sou velho e minha mulher avançada em idade. E respondendo o anjo disse: eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado a falar-te e dar-te estas alegres novas. Todavia ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas aconteçam, porquanto não creste nas minhas palavras, que a seu tempo se hão de cumprir. Está vendo, querido? Agora o homem não acreditou e foi punido pelo anjo. Você vai ficar mudo. Enquanto Zacarias está lá dentro, conversando com o anjo, a multidão do povo estava lá fora esperando Zacarias. E tem um detalhe, queridos, eles ficaram admirados, amém? Ficaram admirados pela demora que estava acontecendo. Ele estava demorando tanto. O que aconteceu com esse homem? Será que ele morreu lá diante de Deus? Porque se Deus não recebesse o sacrifício, que a pessoa entrasse lá de qualquer jeito, de qualquer maneira, a pessoa era fulminado. Eles ficaram, será que aconteceu alguma coisa com ele? E ele demorou a sair lá de dentro.
Por quê? Porque que ele não tenha pressa de sair da presença de Deus. As pessoas, o imediatismo é tão grande hoje que as pessoas olham e já querem ter resposta imediata. Se não for agora, não precisa me dar. Muitos dizem assim: é agora ou nunca, ou Deus dá ou ele não é Deus. Peraí, irmãos, independente de Deus te dar ou não, ele continua sendo Deus. Independente de você receber ou não, Deus continua sendo Deus. Não se engane, Ele é Senhor, Ele é soberano. Amém? Então entenda essa verdade. Aleluia. Não é a sua pressa, não é a sua urgência que vai mover o coração de Deus. Não. O que vai mover o coração de Deus é a sua obediência e fidelidade a Ele. Amém? Bendito seja o nome do Senhor. Entenda essa verdade. O povo está lá fora esperando e está na expectativa de receber uma mensagem da parte de Deus. Mas acontece que ele sabe o que? Versículo 22. E saindo ele, não lhes podia falar. Aleluia. Agora o povo estava tendo mensageiro sem mensagem. Está vendo, querido? Por quê? Porque o coração da pessoa ficou ansioso. E é assim que muitos estão. Tem a oportunidade de trazer a mensagem de Deus, mas não tem a mensagem. É igual aquele moço lá que foi para levar a notícia da morte de Absalão. Ele queria dar a mensagem. Ele disse: não, você não vai levar a mensagem, quem vai levar é o outro. Aí o outro saiu, ele disse: não, mas deixa eu ir também. Ele disse: agora você não tem mensagem, não, mas se você quiser ir, vá. E ele foi e chegou primeiro do que o outro. Só que quando ele chegou diante do rei Davi, ele não tinha mensagem. E como ele não tinha mensagem, a mensagem tinha sido dada para outro. O que aconteceu com ele? Ele disse: e o rei disse: e agora, o que aconteceu? Como é que está o moço Absalão? Ele disse: eu vi um alvoroço, mas eu não sei o que aconteceu. Então fica de lado aí, porque está vindo outro ali com a mensagem. E é assim que muitos estão, mensageiros que não têm mensagem. Por quê? Porque não se enquadrou dentro da vontade de Deus, porque não creu, porque não obedeceu, não se sujeitou. E quando você não se sujeita, querido, a coisa é feia, a coisa complica para a pessoa. E é por isso que a gente tem que estreitar a nossa intimidade com o nosso Deus, com humildade, reconhecendo que não somos nada, mas Deus é que é tudo na nossa vida. Amém, queridos? Aleluia. Então, saindo ele, não podia falar, mas eles entenderam que tivera alguma visão no templo, e ele falava por acenos e ficou mudo, completamente mudo. Amém? Tem hora que a gente fica sem palavras, irmãos, diante das afrontas que enfrentamos, das dificuldades que nós passamos. Nós ficamos sem palavras, não sabemos o que fazer, não sabemos como agir, como nos comportar. Mas nessa noite, querido, nós temos uma palavra para você. Creia, acredite, confie no Senhor, entregue teus caminhos a Ele, e o mais Ele fará. Deleita-te também no Senhor, e Ele vai satisfazer os desejos do teu coração. Confia no Senhor, aleluia. Acredite na sua palavra, creia nos seus santos profetas, e você vai prosperar. Porque, queridos, Deus tem uma mensagem profética para a sua igreja nesta última hora. E qual é a mensagem profética? É que Cristo, Ele vai voltar para buscar a sua igreja amada, aleluia, buscar os seus escolhidos, aleluia. A vida do Senhor é uma realidade, assim como você está me vendo hoje, agora, nesse instante, aleluia. Você também vai poder contemplar o Senhor na beleza da sua formosura, aleluia, porque Ele virá, aleluia, buscar os seus escolhidos.
Aleluia, é vindo o Senhor Jesus, disse o profeta Daniel, com seus milhares de anjos. Aleluia. Cristo vai vir, querido, buscar a sua igreja amada. Só que tem uma coisa, querido, muitos estão esperando um sinal visível nos céus. Ainda não é esse momento, ainda não. É claro que ele vai vir, todo olho verá. Mas primeiro ele vai levar o povo dele da terra. Ele vai levar a sua igreja amada para as bodas do Cordeiro. E eu e você, como igreja do Senhor, estamos vivendo o tempo da graça, também chamado de tempo dos gentios. Aleluia. E é uma oportunidade que você tem, que eu tenho, de alcançar a salvação pela fé. Porque aqui, queridos, a mensagem que João Batista trouxe foi de arrependimento. Era um batismo de arrependimento de pecados. A mensagem de Jesus também continua a mesma: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Continua a mensagem do Evangelho: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa. Aleluia. Então a justificação que é dada para o homem, ele tem que abraçar ela, ele tem que entrar pela porta. Jesus disse: eu sou a porta das ovelhas, quem entrar por mim se salvará, entrará e sairá e achará pastagens. Ele diz: eu sou o bom pastor e dou a vida pelas minhas ovelhas. Ele deu a sua vida, querido, para você ter vida abundante. Então nessa noite, saiba que a palavra de Deus está se cumprindo. Zacarias não tinha a mensagem para dar para o povo, mas ele era agora a mensagem. O testemunho dele agora era a mensagem, porque ele não tinha palavras para dizer, mas ele tinha atitudes, porque era um homem justo, irrepreensível em todos os mandamentos e preceitos do Senhor. Através da sua vida, ele agora virou a mensagem. Quando ele terminou o seu serviço sacerdotal no templo, ele voltou para a sua casa, ele voltou para a sua esposa, aleluia, ele voltou para a sua família, aleluia. E ali, amados, nos diz a palavra de Deus no versículo 23 e 24, para encerrarmos nessa noite: e sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para a sua casa. E depois daqueles dias, Isabel, sua mulher, concebeu, e por 5 meses se ocultou, dizendo: assim me fez o Senhor nos dias em que atentou em mim para destruir o meu opróbrio entre os homens. Amém? Veja só, ela agora, depois que se cumpriu o que o anjo tinha falado, aleluia, ela concebe e fica grávida, aleluia. Mas nem assim, queridos, Zacarias voltou a falar, não, porque não era a hora ainda. Durante 5 meses ela ficou ali escondida, porque era o tempo da espera, aleluia. Ela tinha que ficar esperando, ela tinha que ficar aguardando. E por que ela tinha que esperar? Por que ela tinha que aguardar? Porque a mensagem ainda não estava completa, aleluia. Tinha que se cumprir, aleluia, a palavra do anjo. Veja que no versículo 26 diz assim: e no 6º mês foi o anjo Gabriel enviado por Deus a uma cidade da Galileia chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um varão cujo nome era José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Está vendo? No 6º mês, o anjo agora é enviado da parte de Deus para Nazaré, na Galileia, para ter com Maria, esposa de José. Agora a mensagem ia se completar, porque o anjo estava trazendo mais uma mensagem para mais uma pessoa. Você está entendendo a meditação nessa noite?
Está vendo como Deus sempre manda, aleluia, a mensagem para homens, para pessoas? Por quê? Porque Deus se relaciona com o homem, Deus fala com você. O problema é que você não está andando na presença de Deus, e quando você deixa de andar na presença de Deus, você não consegue ouvir a voz do Senhor. Então nessa noite, abra o seu coração, ouça a voz do Senhor falando com você. Amém, meu querido? Que Deus em Cristo venha abençoar a sua vida. É boa essa palavra? Então nós vamos estar orando agora ao nosso Deus, pedindo a Ele que venha iluminar a sua vida, o seu coração, e que você passe a desfrutar dessa comunhão, dessa harmonia que Deus tem para com a humanidade e com a sua igreja em especial. Então vamos orar ao nosso Deus nesse instante. Amado Deus e eterno Pai, eu oro agora com os meus irmãos, com as minhas irmãs, pedindo a tua proteção sobre cada um deles, que teu Espírito Santo venha confirmar nessa noite a tua palavra, que venhamos para abrir o nosso coração para ti e deixar que o Senhor venha se revelar, venha, meu Deus, manifestar em nós o teu poder curador, restaurador, libertador e santificador. No nome de Jesus, Pai, nós oramos a ti, nós suplicamos a ti o teu favor, que o Senhor venha se revelar na vida de cada um dos irmãos que estão nos acompanhando, meu Deus, e que o teu nome seja glorificado. Nós entregamos a nossa vida inteiramente em tuas mãos, e que o teu nome seja engrandecido em nossas vidas, e que a tua palavra continue sendo anunciada nos 4 cantos da terra, meu Deus. E ainda estamos em quarentena, Pai. A nação do Brasil está em aflição por causa deste coronavírus, Pai. Foram muitos os que morreram nesse dia. Só em São Paulo, Pai, eu fiquei sabendo que 24 pessoas morreram. Mas o Senhor pode confortar essas famílias que perderam os seus entes queridos, Pai. Que o teu nome venha a ser exaltado, glorificado, aleluia. Que pessoas venham ser curadas, libertas, transformadas pelo poder e autoridade do nome de Jesus. É que eu oro a ti e já te agradeço, porque tu és maravilhoso. Muito obrigado, Pai. Que a tua graça seja com todos. Nós oramos pelo Brasil, pelo presidente da República. Ilumine esse homem, Pai, que ele saiba se conduzir diante de ti, diante das pessoas, que ele possa refrear os seus lábios, meu Deus, para falar somente aquilo que é necessário, para que o Senhor venha a ser revelado através da vida dele. Eu entrego ele em tuas mãos mais uma vez, e as outras autoridades, Pai, os que concordam com ele e os que discordam, toma cada um deles em tuas mãos, e que nós venhamos ter harmonia, Pai, no seio das famílias dos brasileiros, e que a tua paz esteja reinando em cada coração. É a oração que fazemos a ti nessa noite, pois nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, querido? Que Deus abençoe. Sexta-feira estaremos novamente reunidos para estarmos com mais uma palavra de Deus para o seu coração. Deus abençoe a todos. Eu sou o pastor Genival Soares e estamos aqui na Igreja Assembleia de Deus, Ministério Esperança Eterna, na cidade de Ceilândia. Deus abençoe a todos e que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão e a consolação do Espírito Santo seja com todos, e todos digam amém. Está encerrado em nome de Jesus.